Oi, Janine. Boa noite. Boa noite, Mariana. Esperar um pouquinho o pessoal entrando. Tudo bem? E mais, tudo bem? Tudo bem? Tá nervosa? Sua primeira live? Pouquinho? Mas vai dar tudo certo. Vai sim, é bem tranquilo. Eu também, minha terceira. Na primeira eu fiquei bem tensa. Mas vai fluindo aos pouquinhos. É, Chamou o pessoal pra ver, sua família? chamei, Chamou? Ah, legal. coloquei na página da Estamayon também. Ai, bom demais. Vamos vendo. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Isabela, Luan, pessoal do PET entrando. Alguém falou assim, aí Mari, Xossi Mota. Ah, é o meu colega da FE, atual presidente Ah, da Sociedade Excursionista Feriológica. ai, que legal. Obrigada pela presença. Ele Você é tá conseguindo ver familiar. aí? Tô vendo Tá? sim. Ele faz ambiental também? Faz ambiental. Ah, que legal. Eu tava lembrando que eu acho que eu fiz um campo com você em 2018, em agosto. Eu esqueci o Da nome do lugar. Com a simpósio de Esper. feriologia? Isso, foi. Aham. Tô lembrando que você Foi para estava. Lagoa Santa, né? Oi? A gente foi para Lagoa Santa, Isso, a Lagoa gente, Santa. na Lagoa de Santo Antônio, Várzea da Pedra Isso. e acho que Gruta do Baú. A gente chegou aí na Gruta Acho do que Baú. sim, fomos. É, oba, e te enganei também. É. Aquele abraço aí, galera. Legal. Deixa eu ver que horas são. Ainda 6:02. Vou esperar mais uns 3 minutinhos. Tá. Né? Aí, gente, eu vou desativar os comentários para não ficar na cara da Mariana. E aí, depois a gente abre para ver as perguntas. Vocês podem ir mandando e tudo. Só para não atrapalhar. Ou talvez, só que aí vai ser de cada um, né? Tem como as pessoas que estão assistindo tirar os comentários, sabe? E a gente acaba que continua vendo. Eu não sei o que o pessoal prefere. O que vocês preferem, gente? Dá uma sugerida aí nos comentários, por favor. Posso chegar pro lado aqui também. É, também dá. Mas qualquer coisa eu tiro aqui também, não tem problema, não. Ninguém falou nada. Boa noite, Aníbal. Boa noite. Eu vou desativar, então. Luan, então vai anotando aí as perguntas, então, se puder. Prefere com os comentários, Janine? Mas é porque teve reclamação do pessoal falando que atrapalhou nas outras lives. Aí agora eu tô na dúvida. Tá. Pelo computador aparece ao lado. Aníbal, o que você acha dos comentários aí? Da sua sugestão pra gente começar aqui, por favor. Porque ele que recebeu o feedback do pessoal achando ruim. Uhum.
Eu que agradeço o convite. Feliz de estar aqui hoje. É um momento muito importante que eu vivi na ambiental. Ah, acho que eu vou. Deixa eu Ele ligar falou que é. Eu vou deixar. Então acho que a o que gente a pode gente está começar. aqui, a emoção do momento. Eu gosto também. Eu acho que fica bom. A Então, conexão tá boa também. Então é, vamos começar. Boa noite, gente. Meu nome é Lívia e eu sou integrante do PET de Engenharia Ambiental da UFOP. E diante de tudo isso que a gente está vivendo, né, de quarentena, sem poder executar muitas das nossas atividades que eram realizadas de forma presencial, a gente está se reinventando, né, e aderindo cada vez mais a esse formato digital nas mídias. E diante desse contexto surgiu o Prosa Ambiental, né, que nada mais é do que um momento de interação nosso com ex-alunos do curso de Engenharia Ambiental, né, para tratar de diversos assuntos, desde vivências na graduação, mercado de trabalho, cultura, até temas relativos mesmo ao meio ambiente e tudo mais. E hoje a gente convidou a Mariana Tino, que é ex-aluna da primeira turma formada de Engenharia Ambiental da UFOP, para falar um pouquinho para a gente da temática Mulheres na Engenharia. Legal. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui para falar para os colegas que fazem engenharia ambiental um pouquinho da minha experiência de vida. Eu sou da primeira turma. Para mim, é sempre uma honra. Sempre participo da semana de engenharia e é uma honra estar aqui hoje para falar um pouquinho com vocês virtualmente. E aí, nesse primeiro momento, a gente queria que você falasse um pouquinho da sua vida pré-universitária. Como que você chegou na engenharia ambiental? Ela te escolheu ou você foi escolhida? Eu falo que eu fui escolhida pela engenharia ambiental. Quando eu estava fazendo vestibular, assim, eu queria ser veterinária. Não queria fazer engenharia, nem sonhava em entrar na engenharia. Mas foi muito difícil para mim passar no vestibular. Eu fiz diversas vezes e chegava, assim, ficar com a nota de corte faltando um ponto. E estava muito estressada, porque é repetitivo Demais. o cursinho. Você já fez Muito. o ensino fundamental, né? Já terminou as aulas, e aí você fica repetindo o cursinho, sempre as mesmas coisas. Claro, tem os professores muito didáticos no cursinho, porque eles desenvolvem a técnica para te atrair, Sim. mas é muito maçante por ser repetitivo. Então, não aguentava mais fazer. E eu me lembro da minha mãe, ela vinha sempre trazendo outros cursos. A geografia, não quero, quero veterinária. A que não quero. E eu sempre tive também uma vontade muito grande de morar em Ouro Preto. E eu me lembro dela brincando comigo, assim, eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, assim, na minha vida, você nunca vai morar em Ouro Preto, porque lá não tem veterinária. Mas um dia, eu lá no cursinho, tinha uma pessoa fazendo propaganda do primeiro curso de engenharia ambiental na UFOP. Falei, minha grande oportunidade de ir para Ouro Preto, mesmo Que não coisa. sendo o curso que eu gostaria Queria. de fazer. Uhum. Mas aí eu falei, vou fazer esse curso e eu acabei passando no vestibular. Quando eu passei, eu falei, era um curso no meio do ano, a gente entrou em agosto, Sim. e o vestibular de veterinária anual, então só tinha no final do ano. Eu vou entrar, faço 6 meses, depois eu faço o vestibular, se eu passar eu volto. E aí eu entrei e fui batalhar a vaga na virada para a lua. Daí eu já não queria mais voltar, não queria mais fazer veterinária, eu não gostava muito do curso, porque não era muito o que eu tinha me No preparado. início, né? Você não tava.
Isso é muita engenharia, muita física, química, são matérias que eu não Uhum, tenho muita facilidade. Não gostava do sim. curso, mas eu amava a República, eu não queria sair por causa da República. Depois eu conheci a Sociedade Excursionista Espeleológica. E aí eu entendi como aproveitar as coisas, as disciplinas que eu estava aprendendo na engenharia para a espeleologia. Daí eu me apaixonei pelo curso também. Você conheceu a Então eu falo espeleologia que eu e fui foi amor à escolhida primeira pela vista, né? profissão. É, não fui eu que escolhi, né? Eu fui escolhida. Mas é porque era pra ser mesmo, né, Mariana? É, Tanto que hoje está aí com a empresa e tudo, feliz, com é certeza. importante. E aí, falando um pouquinho então nessa vivência universitária, a gente conversou, você naquela, né, ontem, você falou que não teve muitas vivências assim de preconceito, né, na engenharia, por ser mulher, em estágio, disciplina, você falou que foi até tranquilo, né? Eu fiz um estágio enquanto eu estava na graduação, que Uhum, foi no laboratório de geoquímica. O coordenador é o professor Hernani, eu não sei se ele até hoje é o coordenador do laboratório, mas na época ele era o coordenador desse laboratório. Mas o meu orientador era o professor Jorge de Lena, e eu trabalhava na pesquisa da professora Adivane. Então, eu trabalhava diretamente com a Adivane, que é uma uhum. mulher, então eu não tive nenhum problema com relação a preconceito durante a minha graduação, não. Esse foi o único estágio que eu fiz, assim, na escola, né? E na espeleologia que você falou também que era a única menina, né, da diretoria, também foi tranquilo, né? Quando eu entrei na SE, tinham poucas mulheres. Uhum, Quando eu entrei, tinha algumas mulheres que estavam parando de frequentar a instituição, mas eu cheguei a fazer o campo com a turma, onde eu era a única mulher. Eu nunca tive privilégio por ser mulher uhum, na SE, sabe? Mas também sim, nunca fui discriminada também por isso, sabe? Eu sempre fui uhum. tratada como uma igual, De igual no, para igual, no né? igual para igual. Isso, Isso foi bacana. bem legal, assim, foi bem marcante, assim, não tinha diferença, sabe? Ah, a Sim. Mariana não vai conseguir porque ela é mulher, nunca teve essa discriminação, vamos dizer assim, Aham. na Ah, legal entidade. demais. Mesmo eu Muito bom. sendo a única mulher. As Sim. piadas, inclusive, eram as mesmas. É, você falou. Mas bom demais. Foram as mesmas. E na questão do empreendedorismo, na época não existia muito, né, empresa júnior e tudo. Como que isso despertou em você, assim, na UFOP, em Ouro Preto? Acho que esse espírito empreendedor sempre teve em mim. Mas durante a minha passagem por Ouro Preto, isso foi despertado inicialmente, eu penso que na batalha de vaga na República e depois ter morado na República, porque você tem algumas obrigações, a República é como se fosse uma empresa. Você pagar a presidência, você conversar com os ex-alunos, trazer os ex-alunos para o 12 ou para o 21, manter os orçamentos para a reforma da casa, organizar um Uhum, carnaval. Todas essas atividades acabam que te transformam num pequeno empreendedor. com E se a certeza. pessoa ela tem isso na veia, né, isso acaba sendo despertado. Com Hoje, por certeza. exemplo, na empresa, eu faço orçamento para um determinado projeto, eu penso em diária de campo, diária do profissional, alimentação, aluguel de carro. Enquanto eu estava na República, eu pensava quantas caixas de cerveja, quantos quilos de carne, quantas pessoas cabem na casa, quantos colchonetes a gente tem. Então, trocando em miúdos, eu aprendi o que eu faço hoje na República. E também na SE, porque na SE também a gente organizava
eventos, então tinha que procurar palestrante, tinha que alugar um, um salão para o evento acontecer, precisava ter uma mídia, precisava fazer propaganda, camisa, sabe? Então, todas Sim, essas atividades são estímulos para empreendedores. com Eu acho, certeza. então, que essa articulação aí que me fez empreendedor. E é legal porque mostra mais uma vez a importância da vivência extracurricular, né? Da gente não preocupar só com prova, com nota, né? Em participar igual de instituições. República também ajuda muito, projetos de extensão, pesquisa, o que quer que seja, agrega muito, né, Mariana? Sim. Você precisa, é claro, tirar notas boas, não só para passar, mas porque você Sim, precisa ter o conhecimento. com certeza. Mas você não precisa ser a primeira aluna, vamos dizer assim, ou pensar só em ser a primeira aluna, né, que ter Uhum. uma boa aluna é importante até para o Sim, currículo. Mas você conviver com outras pessoas, inclusive pessoas de outros cursos, é importante. Por exemplo, o meu primeiro emprego foi de um ex-aluno de outro curso, muito mais, falar muito mais, não, senão depois ele vai brigar comigo, ela tá me chamando de velho, é. mas um pouco mais velho do que eu, que eu conheci fora do ambiente da universidade. Então, é importante você fazer o networking, né? Isso. Muito importante É, a gente fazer isso. muito legal. E agora já pulando para essa vida, então, pós-universidade, depois de tudo isso que você viveu, a sua primeira experiência já foi com a Espelaion? Como é que foi esse início de carreira seu? Como é que tudo começou? Tudo começou, assim, não saí da universidade, eu já abri a Espelaion de cara. Começou com esse colega que eu disse, eu estava me formando, ele me convidou para trabalhar na Fundação Estadual do Meio Ambiente. Lá na Fundação Estadual do Meio Ambiente, eu fui convidada para trabalhar lá porque eu tinha uma experiência na espeleologia e ele precisava de um parceiro lá para ajudá-lo na fiscalização de empreendimentos que estivessem próximo a áreas em licenciamento com cavernas. Eu fiquei lá um ano, mais ou menos, mas com um contrato, não era concurso. Para você Uhum, continuar nesse órgão, é necessário concurso. Mas um ano, mais ou menos, depois disso, houve o concurso. Não fui classificada, eu passei, mas eu fui classificada. E ele, pela graduação dele, não foi aberto vagas para a graduação dele. Mas ele já estava há muitos anos na FIAM, e quando você é fiscal, né, da FIAM, quem te uhum. recebe quando você vai fazer a fiscalização é o dono da empresa, um gerente, são pessoas realmente importantes dentro da organização. E como ele já estava há muitos anos no órgão ambiental, ele conhecia muita gente, a gente fez um combinado, né, de ele ficar nessa parte de captação de clientes e eu mais no gerenciamento da empresa. Uhum. Então, durou essa parceria durante um bom tempo, foi o tempo necessário assim, para a Espelaion se estabelecer enquanto empresa, né? Foi bem importante a participação dele. Sim. E você acha que foi mais difícil, assim, essa trajetória por você ser mulher? Que você tinha comentado que no início eram vocês dois, né? E que, como ele tomava a frente por esses clientes e tudo, vocês não tinham tantas dificuldades. Mas quando ele saiu e você tomou frente, foi um pouquinho difícil, né? É porque como ele era a parte assim de divulgação da, da empresa, as pessoas não me conheciam muito. Uhum, E quando eu assumi, acho que houve sim um certo preconceito. Algumas pessoas não confiaram por eu ser mulher, outras
pessoas não confiaram porque não sabiam se eu tinha competência técnica suficiente para garantir o contrato. Então, houveram algumas empresas que cancelaram contratos já assinados, algumas que colocaram algumas barreiras que não existiam antes, sabe? Então, foi um Sim. período complicado, mas acho que aos poucos eu fui mostrando a minha competência e a minha equipe também, porque eu sou a cara hoje da empresa, mas por trás de mim tem uma equipe muito grande de profissionais competentes também e que Claro. me ajudaram nesse Caminhada. levante, né, da Espelaion, que Sim. hoje, assim, esse ano está fazendo 13 anos de Ah, legal existência. demais. Empresa que já tem assim, um nome no mercado, Sim, já é referência, né? bem bacana. O Aníbal tá perguntando aqui se você gosta dos trabalhos de campo. Ah, eu gosto muito do trabalho de campo. É a melhor parte, assim, para quem gosta mesmo da espeleologia, a melhor parte é o trabalho de campo. Hoje eu, infelizmente, não posso mais estar tão envolvida com a parte de campo, porque a empresa tem crescido e eu sou demandada, então, para outras atividades, gerenciamento da empresa, gerenciamento de pessoas, gerenciamento da própria empresa, das atividades, das equipes. Então, eu não posso me dar ao luxo de ficar 12 dias no campo, 15 dias no campo. Mas eu procuro estar sempre perto, porque é muito importante a gente saber as dificuldades da empresa, assim, das equipes em campo. Você precisa entender como aquele trabalho é desenvolvido, até para você cobrar rendimento, se deu algum problema, né? E a pessoa vem falar, tive um problema assim, acertado. Você saber como resolver aquele problema, é importante você saber como é a execução daquela atividade. Então, muito importante essa parte, né, do trabalho. Sim. E para você, qual foi a maior dificuldade de se abrir uma empresa, né, de meio ambiente aqui em Minas Gerais? Olha, um grande desafio. Aí eu não estou falando só de empresa de espeleologia, No porque o geral. meio ambiente, no geral, o meio ambiente é custo para todas as empresas. Você não está levando uma estratégia de negócio, dar uma visibilidade melhor, né, para a empresa. Ela nunca enxerga aquilo como sendo um ganho. É sempre, é sempre despesa. Então, você sempre tem que ter os menores orçamentos, sempre tem que cortar as melhores ideias. Isso é ruim para a gente, né? Às vezes a gente quer fazer o melhor, mas eu não posso. Eu sou a chata, a tesourinha de Não tem sempre tem que jeito, né? cortar, porque eu tenho que ter um preço competitivo, porque existem diversas empresas. Quando eu comecei, tinha mais uma empresa que prestava esse serviço. Hoje já existem várias empresas, eu tenho uma concorrência grande na área específica de espeleologia. Você imagina no meio ambiente de uma maneira geral. Geral, né? Então, a competitividade do mercado é muito grande. A gente lidar também com incentivos fiscais para você ter uma pequena empresa no Brasil é muito complicado. A gente não tem, por exemplo, é difícil você conseguir um empréstimo para um capital de giro sem ter nenhuma garantia. Você tem uma boa ideia, você sabe que o negócio é lucrativo, mas você não tem garantia, não tem uma casa, um carro para dar de garantia para um empréstimo. Então, eu não consigo um incentivo para eu fazer aquele negócio girar. Então, eu estou sempre correndo atrás do rabo, né? Vendendo almoço para comprar janta. É assim mesmo. E
Assim, hoje a gente trabalha para grandes empresas, então tem um custo muito alto de você manter funcionários do regime de trabalho CLT, ao Uhum. passo que eu tenho um contrato de trabalho com a empresa sem, assim, a empresa que me contrata não me disponibiliza grandes benefícios, mas eu preciso disponibilizar para a grande maioria dos meus funcionários por causa do regime de trabalho. Então, descompensa um pouco o jogo, vamos dizer assim, né? Então, essas são as dificuldades, eu vejo, de você, os desafios de você manter as portas abertas. Uhum. Sim. Aqui estão perguntando se essas atividades de gestão você acredita que a universidade poderia ou te preparou para isso, e se você precisou fazer cursos ou foi com a prática mesmo. Eu sou da primeira turma de ambiental. Na época, a gente estava, assim, o curso estava sendo estruturado, algumas disciplinas que hoje estão na grade não estavam na minha, sabe? Então, eu Uhum, não fiz sim. nenhum curso de gestão de negócios durante a minha graduação. Não Uhum, sei se hoje tem na grade, mas na minha época não tinha. Eu fiz cursos de gestão depois, porque eu senti essa necessidade. uhum, Então, e aprendi muito na prática. Você tem que ter muito bom senso para você ter uma empresa também, né? Você tem que ter essa característica. Mas é claro que eu fiz cursos para me preparar para isso também. uhum. Legal. E com 13 anos, né, de empresa, a gente conversou, você falou que a diretoria é toda feminina. Conta um pouquinho pra gente como é que é trabalhar com irmã, mãe, mulherada, como é que é isso aí? A Espelaion hoje é uma empresa familiar, a diretoria e a gerência é composta por mulheres e mulheres minhas familiares. Então, a diretoria sou eu e a minha mãe, e na gerência minhas duas irmãs, uma na parte financeira, que a Ariane está aí assistindo a gente, a Valéria também, minha mãe, beijo. Gracinha. E a Juliana, que é uma geóloga que fica na parte técnica junto comigo, né? Uhum, A gente tem, assim, a mulher gosta de falar demais, né? A gente tem conversas, horas, o grupo de WhatsApp o dia inteiro, mas nós todas temos um objetivo comum, que é fazer com que a Espelaion cresça cada vez mais. Então, todas querem. O legal, acho, que você trabalhar em família, por mais que tenha alguns conflitos de, por causa da personalidade de cada um, e você está muito próximo, às vezes, você falar uma coisa magoa, mas você também volta rápido e pede desculpa e resolve aquilo de uma maneira mais rápida, aquele uhum, problema de uma maneira mais rápida. E como todo mundo é família e todo mundo quer que aquele negócio dê muito certo, todo mundo se dedica demais, né, para se esforça demais para que o negócio dê certo. Então, é muito legal. Sempre temos ideias, né? A gente discute várias ideias, coloca em prática essas ideias. Então, é diferente, mas uhum. assim, é É muito muito bom bom. trabalhar próximo de pessoas que a gente confia plenamente. Por exemplo, a Ariane, ela trabalha na parte financeira, com recebimento de dinheiro o tempo inteiro. Precisa ser uma Uhum, pessoa que você tem plena confiança para com certeza. lidar com essa parte do negócio. Isso. E vou te fazer uma pergunta, que eu vi uns dados que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, né, a presença de mulheres nos cargos mais altos de empresas traz efeitos positivos para a receita, criatividade e até produtividade dessas companhias.
Porém, em contrapartida, apenas 13% das empresas no Brasil possuem CEOs mulheres. Você concorda com isso aí? Olha, considerando a minha experiência na Espelaion, existem, assim, é uma chuva de ideias o tempo todo, Uhum. a gente querendo melhorar sempre várias propostas de melhorias. Mas eu estou numa fatia do mercado onde eu preciso ser muito competitiva o tempo inteiro. Então, às vezes, eu até já brinquei aqui, né, durante a live, que eu sou a tesourinha, eu sempre É. coloco muitas ideias. Eu gostaria de aplicar mais, mas às vezes eu preciso cortar. A gente está chegando numa maturidade na Espelaion, onde a gente está enxergando algumas possibilidades de executar aquele mesmo serviço, otimizando as etapas. Então, a gente está mapeando os processos para ver onde a gente pode minimizar recursos ou horas de trabalho, para que a gente possa aplicar esse dinheiro em outras, comprar equipamentos melhores, ou otimizar os espaços de trabalho, Uhum. porque essas ideias sempre surgem. Então, assim, eu concordo, sim, que as mulheres são muito criativas, mas eu pondero que, às vezes, nem sempre só isso é É o que suficiente, né? precisa, é suficiente, exatamente. Pondero isso. Pois é. E você concorda, Mariana, que a gente tem uma cultura, né, de que as mulheres bem-sucedidas, né, empresárias, são gananciosas, oportunistas, que não são bem vistas? O que você acha disso? Ah, eu me sinto assim, às vezes. Não que eu tenha que ter mais do que as outras pessoas, né? Porque eu não tenho. Aham. Mas como a gente está sempre, eu como a diretora da empresa, eu estou sempre cortando. Então falam, a gente tem uma ideia para fazer, para melhorar o projeto de tal maneira. Eu falo, quantos dias a mais de campo? Quantas pessoas eu vou ter que contratar? Né? Quantas horas a mais de escritório? O que eu vou precisar Sim. comprar? Então, assim, você fica, você passa, acaba que você passa essa impressão de, né, de tio Patinho, vamos dizer assim. Sim, Mas é a minha função. não tem Cada um jeito, tem um né? papel na organização e o meu papel é executar aquele trabalho no menor custo possível. Não porque a empresa tenha lucros estratosféricos. Às vezes é para o projeto se pagar e não dar prejuízo. Porque a Sim. gente tem que ser competitivo, a gente trabalha, às vezes, com o orçamento na ponta do lápis. Um dia de campo a mais que faz, você já tem prejuízo. Uhum. Então, essa ganância, que às vezes fica parecendo uma ganância, é Uhum. você garantir que a empresa vai continuar com a saúde financeira. Com Então, é um certeza. papel chato, mas que eu preciso fazer, desempenhar. Sim, que foi aqui, inclusive, a gente conversou, porque acaba que a mulher é mais emotiva, né, do que o homem. Então, às vezes, tomar certas atitudes, às vezes, uma demissão necessária, para a mulher acaba sendo mais difícil, né? Olha, eu morro. Uhum. Eu, quando às vezes, porque a gente é humano também. A gente, às vezes, fica nervosa, às vezes o sangue sobe na cabeça, você não pensa em mais nada, já dá aquela patada. Eu fico, assim, dias pensando naquilo, choro. A gente sente mais. Acho que o homem, ele tem uma frieza. Não é que ele não se importe, mas é Sim, a forma como ele lida com a situação que é menos emocional, vamos dizer assim. sim. Então, acho que a gente sofre mais por isso. Mas eu já estou trabalhando esse lado para Claro, aos melhorar. poucos, né? Não é fácil, não, Mariana. E esse foi uma, uma importante, uma necessidade que trouxe a Valéria.
também, que a minha mãe, né, que é para diretoria, ela trabalha com a área da saúde, sempre trabalhou na área da saúde, e hoje ela atua no RH da Espelaion. E Uhum. já liderou muitas equipes grandes e tem uma estrutura emocional, vamos dizer assim, melhor que a minha Te dá um suporte, né? para lidar com essas situações. Mariana, entrando um pouquinho na desigualdade salarial, que inclusive a gente estava conversando, que você falou até que na Espelaion não tem disso, né? Na De Espelaion, homem para mulher. desigualdade, uma diferença salarial por ser homem ou mulher não existe. Uhum, Existem diferenças no valor do salário, sim, mas elas são. O valor do salário é estruturado em função e tempo de casa. Então, uhum, se eu sou coordenador, se eu sou diretor, se eu sou gerente, se eu sou analista ambiental, se eu sou auxiliar de campo, existe uma diferença salarial. Se eu tenho sim, 10 anos de experiência ou se eu acabei de formar, também existe uma diferença salarial. Mas eu sim. sou homem, eu sou mulher, ou eu sou negro, ou eu sou índio, isso não existe. Ou eu sou mulher, eu acho que eu já falei mulher, né? Então, assim, é a diferença salarial. Por essa questão, não. Mas existe, sim, devido à função e tempo de formação. Sim. E que é uma questão, assim, até muito difícil de falar, né? Dessa desigualdade, porque tem vários viés. Inclusive, umas pesquisas que eu fiz, eles falam, né? Mas que tipo de mulher que você tá falando, né? Para que tipo de homem? Porque, por exemplo, o homem negro ganha menos do que a mulher. Então é complicado. Mas um cenário que eu vi e que eu achei interessante de discutir foi que, às vezes, se falando do mesmo cargo, né, na companhia, os homens às vezes ganham mais por causa de serem mais audaciosos. Então, eles pedem mais vezes aumento, promoção, e isso confirmou com a nossa conversa, né? Você conta um pouquinho pra gente da sua experiência? O que eu falei com você é que eu não me lembro de uma mulher ter vindo me pedir aumento. Sempre, sempre teve homens que pediram, mas eu não me lembro de uma mulher ter pedido. Mas assim, eu me lembrei depois que a gente foi conversando, né? Eu me Aham. lembrei depois, assim, de ter tido conversas com algumas meninas que estavam pedindo assim, recolocação de função. Uhum. Naturalmente, haveria uma recolocação, uma mudança no salário. Né? Você recolocar Uhum. ela, consequentemente, teria uma mudança no salário. Então, eu me lembrei de duas ocasiões nesse sentido. Mas, assim, olha, eu ganho pouco, eu quero ganhar mais. E eu já sofri essas abordagens, já tive essa abordagem por homens, Uhum. não por mulheres. Acho que pode existir, sim, essa questão da falta de Confiança, né? confiança De da mulher, autoestima, às vezes, de achar que, né, mas eu não penso dá que está conta. mudando, sabe? O mercado está mudando, a mulher ela está se sentindo mais confiante, mais certa do que ela quer, nos seus próprios assim, estudos, no conhecimento que ela tem adquirido. Então, eu entendo que essa é uma prática que vai cair por terra em pouco tempo, né? Como eu disse, que eu me lembrei dessas duas abordagens Uhum. recentes. Então, já é um Sim, sinal de com que, certeza. de que está havendo essa mudança de comportamento da mulher no mercado de trabalho. Sim, é preciso a gente se arriscar mais também, né? Dar mais a cara a tapa, porque culturalmente já vem isso, né? Da menos-valia, da falta de confiança. E é preciso a gente mesmo também se enxergar, né? Que a gente
Pode ir, pode dar tapa a cara que vai dar certo. Sim, acho que essa cultura, ela tá mudando. E Com as certeza. mulheres estão se sentindo mais confiantes e mais aptas a exercerem, sem medo de exercer a atividade, né? Sim. Foi inclusive questão da carteira que a gente tinha combinado, conversado, desculpa, né? Conversamos, é que eu disse que eu tinha contratado, na minha última contratação, que assim, hoje em dia o quadro de funcionários ou de colaboradores, considerando estagiários, RH, área técnica e prestadores de serviços, a gente deve ter, tem pouco mais homens do que mulheres. Isso se deve ao Uhum. fato de que na minha última contratação eu contratei só homens. Mas por que eu contratei só homens? Porque uma das exigências que eu tenho lá no escritório, pela própria atividade, é a carteira de motorista. É uma exigência que a gente tem porque a gente está sempre em campo. A gente precisa de ter mobilidade. Então, a carteira de trabalho é fundamental. As mulheres que eu entrevistei não tinham carteira de trabalho. De Desculpa, motorista, né? de motorista. Então, eu faço aqui um apelo, né, não só para as mulheres, mas todos os profissionais, todos os estudantes que estão na graduação, tirem a carteira de motorista. Porque a gente tem que ser independente, independente se é mulher ou se é homem, você tem que ter a sua independência. Eu já tive 3, 4 pessoas lá no escritório paradas com demanda de campo para executar, mas nenhum deles tinha carteira de motorista, não conseguia mandar ninguém para o campo. Então, assim, é parada, tendo atividade para executar. Então, é muito importante essa questão da carteira de trabalho, de motorista, De desculpa. motorista. Tô um pouco nervosa. Preocupa não, Mariana. É assim mesmo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Como lidar com o decreto 6640 e a pressão para a não categorização da alta relevância? A pressão aumentou no governo Salles? O decreto 6640 foi um decreto que alterou a possibilidade de intervenção nas cavernas durante o licenciamento ambiental. Então, antes, você não podia intervir de forma alguma nas cavernas, as cavernas são bens da União, deveriam ser preservadas para única atividade, né, que era autorizada para você executar dentro das cavidades, era turismo ou pesquisa científica. O decreto 6640, ele possibilitou uma hierarquização de relevância nas cavidades, só as cavidades de máxima relevância é que poderiam ser, é que seriam agora totalmente preservadas. Não sei se é essa a pergunta, essa é a resposta que o Sting está querendo, mas a gente sai de um cenário onde não podia nada e vai para um cenário onde pode quase tudo. Quer dizer, só de máxima relevância agora é que ela está preservada, totalmente preservada. Isso mudou completamente o licenciamento ambiental e houve uma mobilização muito grande da sociedade, né, da espeleologia, contra esse decreto. E com essa abertura, com essa possibilidade do licenciamento, é que houve também a necessidade do profissional espeleólogo no mercado. E houve, sim, uma pressão muito grande. Acho que assim, os empreendimentos fizeram uma pressão muito grande para a mudança nesse decreto. E depois, no início, houve, sim, não põe esse bicho, ou um atributo ou outro que classificaria como máxima relevância, culturalmente falando, né? Mas acho que existem empresas sérias e não sérias, assim como também existem profissionais sérios e não sérios. Então, a gente tem que ter firmeza e tem que ter segurança, a gente tem que ter conhecimento, firmeza e segurança, para a gente discutir com o empreendedor aqueles tributos e mostrar para ele a importância daquele patrimônio, né?
E hoje, novamente, o Ministério das Minas e Energia está sofrendo uma pressão para mudar de novo o decreto. Neste caso agora, eles querem mudar para que seja possível o impacto irreversível, inclusive nas cavidades de máxima relevância. Isso tem revoltado, de novo, a comunidade espeleológica, que está se mobilizando contra esse decreto. A gente ainda não está totalmente satisfeito com o decreto 6640, porque ele apresenta ainda muitas falhas, mas nesse momento a gente está articulado para defender o 6640, porque assim, permitir o impacto irreversível também nas cavernas de máxima relevância, ninguém quer isso. Então a gente montou no site da Sociedade Brasileira de Espeleologia, existe lá uma petição contra o decreto, quem puder ajudar a gente nesse movimento, vai entrar lá no site e assinar o decreto contra a mudança do decreto 6640. Não quer dizer que a gente não vai discutir o 6640 depois, mas agora é mais importante a gente garantir que não haja essa mudança para pior. Não sei se era essa a resposta que ele esperava, mas se não for, a gente pode continuar depois. O Aníbal mandou. E sobre atribuições para engenharia ambiental, houve dificuldades? Não sei se eu entendi. Na minha época, como eu era da primeira turma, era um curso que era pouco conhecido, colegas mencionaram sobre essa dificuldade. No meu caso, foi um pouco diferente, porque quando eu me formei, meu colega já me chamou para trabalhar na Fundação Estadual do Meio Ambiente. Acho que nessa oportunidade não interessava qual que era a minha formação. Ele queria que a pessoa tivesse experiência com espeleologia, que era a deficiência que ele tinha no órgão ambiental. E depois eu já fui montar a minha empresa. Então, assim, eu não tive essa necessidade de procurar uma colocação no mercado tendo formado em engenharia ambiental. Sabe? Então, eu não passei essa dificuldade. Mas eu acompanhei e eu sei que nós, por exemplo, no CREA hoje não tem ainda, você vai emitir uma RT, você não tem engenharia ambiental, né? Para assinar como engenheiro ambiental. Eu fiz meu mestrado, doutorado em geografia, então eu assino na hora de você escolher as categorias, né? Como geógrafo. Então, ainda hoje existe uma dificuldade para o engenheiro ambiental, né? Realmente. Mas não fica decepcionado, não, com seu carinho de decepção. O curso de engenharia ambiental, eu considero ele um curso muito importante. Muita gente, todas as vezes que eu sou convidada para ir na semana de engenharia, semana de estudos, eu falo isso. O engenheiro ambiental, ele passa por todos os cursos. Então, você faz disciplina de biologia, você faz disciplina de engenharia mecânica, de engenharia geológica. Você não é especialista em nada, mas você consegue conversar com todos os profissionais de todos os cursos. Porque você tem conhecimento para isso, né? Você passou, você fez disciplina de todas as matérias. E o engenheiro ambiental, ele é um coordenador. Né? O objetivo, acho, final do curso é formar um coordenador. Então, você consegue conversar com biólogos, entender qual é a metodologia de trabalho dele, quais são as dificuldades dele. Você consegue conversar com o geólogo, você consegue conversar com o engenheiro de Minas para você articular as melhores estratégias para aquele licenciamento. Então, é um curso de extrema importância, do meu ponto de vista. Mesmo a gente ainda enfrentando muitas dificuldades. Mais uma perguntinha aqui. Quais os conselhos para quem tem interesse na área de espeleologia? Olha, a espeleologia é uma área muito complexa,
O trabalho tem vários milindres e ela exige muito, principalmente no início, disposição física, porque o trabalho de campo é muito intenso, e disposição para estudar e estabelecer metodologias que às vezes ainda nem foram testadas. Então, você tem que ser inovador também, proativo. Assim, os trabalhos mais comuns, como prospecção, topografia, um levantamento, método de coleta tradicional de biologia, eles já estão estabelecidos. Mas algumas perguntas, como por exemplo, como a fauna se comporta com um excesso de poeira no interior de uma caverna? Não existe um estudo para isso, né? Então, assim, existem, ou a distância da mineira, qual distância e qual carga deve ser utilizada durante um fogo para não impactar na estrutura da caverna, para que a caverna não caia, né? Uhum. Então, são perguntas que ainda estão em aberto, que a gente precisa responder. Então, você precisa ter disposição para formular hipóteses, para você conseguir as respostas que ainda não estão testadas e que ainda não estão consolidadas no mercado, e precisa ter muita disposição para os trabalhos de campo, que na maioria das vezes não são fáceis. Não. O Fernando está perguntando aqui conselho para quem tem interesse no empreendedorismo. No empreendedorismo, eu aconselharia a também ter muita disposição, aí não de campo, mas uma disposição de, de assim, conhecimento em várias áreas, de financeiro, de marketing, de como lidar, qual foi a melhor forma de contratação, SLT, prestador de serviço, negociação, você tem que ter habilidade de negociação, porque todas essas empresas grandes têm um setor de suprimentos, né? Você passa, faz o seu orçamento, passa a proposta técnica, depois você vai negociar com uma pessoa específica dos suprimentos. Uhum. Aquele cara, ele quer o menor preço possível. Então, você também tem que ter essa habilidade de mostrar para ele o que é importante no seu orçamento, ali, coisas que você não pode deixar, não pode abrir mão. Um Então, diferencial, né? você tem que ter também essa firmeza, sabe? Sim. E o empresário, ele não trabalha 8 horas por dia. Ele trabalha 12, 14. Ele não tem final de semana, às vezes, ele não tem feriado. Eu não tenho férias, nem sei o que é isso. Então, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas facilidades que você está empregado te garantem. Mas, em contrapartida, você faz o seu horário. Eu não tenho férias, assim, 30 dias direto, 15 dias direto, mas é lógico que uma semana a gente consegue, né? Ou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar em casa, porque eu preciso resolver uma coisa. Você tem uma flexibilidade maior de horário. E tem outros resultados que te trazem um conforto maior do que, às vezes, o dinheiro fixo no final do mês. Tem isso também, você não tem um salário fixo, né? Você nunca sabe com quanto você vai poder contar no final do mês, né? Mas tem outras coisas que te dão conforto também. Então, por exemplo, você saber que o órgão ambiental confia no seu trabalho, isso é muito legal. Você conversar com as pessoas e falar assim, eu sou diretora da Espelaion. Espelaion, conheço a empresa. Sabe, se eu ouvir falar bem, então é o seu trabalho, né? Então, isso me traz
muita alegria também. É uma outra forma de ver a vida, do funcionário e do empresário. Não estou dizendo qual que é melhor ou pior, mas quem estiver interessado em enveredar pelo meio do empreendedorismo tem que saber que não é um mar de rosas. Não é. Mas existem perfis também. A gente está indo para os minutinhos finais. Deixa eu ver se dá tempo de responder mais alguma rapidinha. Os principais desafios para você se consolidar no mercado como uma das principais empresas de teleologia de Minas. Os desafios, eu já falei um pouquinho deles durante a No entrevista, início, né? mas os principais foram a questão dos incentivos fiscais, que às vezes para uma pequena empresa são muito dificultados. Você ter uma equipe técnica competente para executar o serviço rapidamente, mas com uma qualidade aceitável. Essa relação de empregado, né, da empresa Espelaion com o empregado e da Espelaion com os contratantes é complicado, assim, a forma como os contratantes veem o serviço de meio ambiente, porque a espeleologia ela acabou ganhando um destaque muito grande no processo de licenciamento na parte ambiental. Às vezes, o orçamento do EIA-RIMA inteiro é quase o mesmo valor do estudo espeleológico. Isso assusta muito o empreendedor, sabe? Então, assim, o valor do serviço é um desafio muito grande. Você explicar para o empreendedor por que ele precisa gastar o dinheiro, né, investir o dinheiro dele num trabalho tão minucioso envolvendo a espeleologia. Esse é um desafio muito grande. Você mostrar qual que é a importância desse trabalho. Eu acho que são esses os principais. Pode concluir se tiver mais alguma coisa. Cortei, desculpa. Não Então a gente vai indo para os minutinhos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para o pessoal, não só para as mulheres, né, mas para os estudantes de engenharia ambiental aí, para a gente fechar esse encontro. eu queria agradecer o convite para participar aqui do PET Ambiental. Na época que eu estava em Ouro Preto, não existia o PET. Quando eu estava me formando, a gente tinha acabado de ganhar uma sala embaixo da escada principal do DEGEL, da entrada do DEGEL, que era o DA de ambiental. Estava se estruturando, a gente ainda não tinha chegado a uma organização como essa. Então, é uma oportunidade ímpar e estou muito feliz de ter sido convidada. Acho que a mensagem que eu queria deixar é que desafios existem em todas as profissões. Não existe nenhuma profissão que você vai, né, tenha se formado, por mais que ela seja tradicional, que já tenha uma consolidação de muitos anos, não significa que você não vai ter desafios. O que vai fazer diferença é como você vai fazer para enfrentar esses desafios. Você vai se esconder na primeiro obstáculo que aparecer, ou você vai encarar, vai aprender com aquela negativa e vai voltar mais forte. É isso que diferencia, independente se você é homem ou se você é mulher. Eu acho que é isso que diferencia o sucesso. Encarar de frente, né? Os problemas sempre vão existir. Não adianta você falar, eu quero uma vida tranquila, né? Profissional tranquila. Aham. Sempre vai ter desafios. A diferença é como você os encara. Então, essa eu acho que seria a minha mensagem final. Todo mundo que está aí assistindo. Mariana, muito obrigada. Os 10 segundinhos finais. Obrigada mesmo. Foi de grande valia Obrigada. a sua participação aqui.